Preste atenção nessa história. Um cara nasceu do outro lado do mundo. Cresceu no frio da Suécia, num lugar onde a criança sonha em ser goleiro de derrota no gelo, não craque de futebol. Jogou na Inglaterra, jogou na França, jogou na Grécia. Foi campeão. Deu assistência de sobra. E aí, aos 30 anos, no fim da carreira, largou tudo isso para vir jogar num tempo brasileiro que estava afundado na tabela, brigando para não cair. Todo mundo disse a mesma coisa. Por quê? Porque um europeu, com passaporte para ganhar dinheiro em Liga Rica, escolhe um clube em crise no sul do Brasil. E a resposta para essa pergunta não tem nada a ver com futebol. Tem a ver com uma mulher que saiu da Bahia muito antes desse menino nascer. Fica comigo, porque essas são histórias originárias que você termina o vídeo e pensa: caramba, eu não fazia ideia. Olha, o mercado da bola tá cheio de gringo que vem pro Brasil atrás de dinheiro, atrás de vitrine, atrás de uma última chance antes de pendurar a chuteira. Você já viu esse filme 1000 vezes. Chega com pompa, não se adapta, recupera do calor, recupera da comida, alguns no meio do ano sem deixar saudade. Mas isso aqui é diferente. E eu vou te provar isso ao longo do vídeo, com detalhe que não dá para inventar. Porque o Niklas Eliasson não veio pro Brasil para fazer carreira. Ele veio para fechar uma história. Uma história que começou antes dele nascer, do outro lado do Atlântico. Na cabeça de uma mulher que trocou o calor da Bahia por um dos países mais gelados da Europa. E quando você entende que a camisa desse clube significa para ele, você vai olhar para essa contratação de um jeito completamente diferente. Vai parar de ver reforço e vai começar a ver reencontro. Fica até o final, porque a parte mais forte dessa história é justamente a última. E ela conecta tudo. Vamos voltar pro começo. Bem pro começo. Setembro de dezembro de 1995. Nasce em Varberg, uma cidadezinha no litoral oeste da Suécia. Um menino com um nome comprido. Per Niklas Eliasson Santana. Agora preste atenção nesse último sobrenome. Santana. Isso não é sueco. Isso não nasceu no gelo. Isso é Brasil. Mais exato ainda, isso é Bahia. Porque a mãe do Niklas nasceu lá, na terra do acarajé, do axé, do sol que ele não tinha lá fora. Em algum momento da vida dela, essa mulher fez as malas, cruzou o oceano inteiro e foi construir uma família num país onde o inverno dura metade do ano. No auge do frio, o sol se põe às 3 da tarde. Agora pense nisso de verdade. Pense no tamanho dessa mudança. Você é uma mulher baiana. Cresceu com calor, com música na rua, com futebol em cada esquina. E de repente você está num apartamento aquecido no meio da neve, num país onde ninguém fala a sua língua, onde o silêncio do inverno é quase assustador. O que você leva de casa nessa bagagem? Você leva a comida. Você leva a fé. Você leva a língua. E, principalmente, você leva o futebol. Porque o futebol, pro identidade brasileira, não é esporte. É. Então imagine a infância desse menino. Enquanto os coleguinhas de escola conheciam de conhecidos no gelo, de esqui, das coisas que a criança sueca curta. Dentro da casa do Niklas outra trilha sonora. Tinha português no ar. Tinha, muito provavelmente, jogo do Brasil na madrugada por causa do fuso. Aquele futebol mágico que para quem mora no frio parecia vir de outro planeta. A época do Ronaldinho, dos dribles impossíveis, da seleção que encantava o mundo. Então quando esse moleque botou uma chuteira pela primeira vez, ele não estava só chutando bola. Ele estava carregando, sem nem perceber o tamanho daquilo, o sonho que a mãe trouxe dentro da mala lá da Bahia. Um sonho de segunda geração. O sonho de pertencer a um país que ele só conhecia de ouvir falar. E aqui está o que quase ninguém percebeu quando leu a notícia da contratação. O Brasil já morava dentro dessa cara muito antes dele pesar aqui. Ele não descobriu o Brasil adulto, num contrato. Ele nasceu com o Brasil dentro de casa. Guarda isso, porque é a chave de tudo. Só que sonho não paga conta. E carreira no futebol, você sabe melhor do que ninguém, é dureza. Para cada 1000 moleques que sonham em ser jogador, quase nenhum chega. E o Niklas começou lá de baixo, bem de baixo. 2013, estreia como profissional no Falkenbergs, um clube pequeno da Suécia. Depois passa pelo AIK, um dos grandes de Estocolmo. Depois vai pro IFK Norrköping,
Nomes que você provavelmente nunca ouviu falar. E tá tudo certo, porque naquela época quase ninguém no Brasil tinha ouvido também. Futebol sueco, convenhamos, não é o que rola na mesa do bar por aqui. Mas o moleque tinha uma arma. Uma coisa que separa quem fica de quem sobe. O pé esquerdo. Canhoto, veloz. Ele jogou aberto pela direita justamente para cortar para dentro, encarar o marcador e cruzar. Não era o cara do gol, o artilheiro que aparece na capa do jornal. Era a cara do último passe, o cara da assistência. O tipo de jogador que faz o tempo inteiro funcionar, que serve uma bola redondinha pro centroavante e só empurra. E depois vê o outro sair para comemorar enquanto ele volta correndo para defensor. Jogador da equipe. Jogador que treinador ama e torcedor às vezes demora para valorizar. E foi esse talento, silencioso mas constante, que abriu as portas da Europa de verdade. 2017 ele dá o salto. Vai para a Inglaterra, pro Bristol City. Terra do futebol. País onde o jogo é mais físico, mais forte, mais brigado. E aqui tem um detalhe que é o cara dessa história inteira. Presta muita atenção. Sabe o que o clube inglês mandou ele fazer para virar um jogador mais competitivo? Judô. É isso mesmo que você escolheu. Judô. Arte marcial. A comissão técnica olhou pro sueco e concluiu que ele era frágil demais nos duelos, mole demais na disputa de corpo, que se apagava quando o jogo durava. E a solução que acharam foi jogar o cara no tatame. Fazer ele aprender a cair, a usar o peso, a se equilibrar, a brigar pela posição. O próprio técnico da época, o Lee Johnson, chegou a falar publicamente que o Eliasson passou a usar muito melhor o corpo depois que começou a treinar judô. Um ponta técnica, canhoto, driblador, aprendendo a lutar, deixando de ser só um menino habilidoso para virar um jogador que aguenta pancada. Guarda essa imagem do tatame, porque ela vai fazer muito sentido lá na frente, quando a gente chegar no Brasil. De Bristol, ele deu mais um salto. Foi para a França, o Nimes, na Ligue 1, a primeira divisão francesa, a mesma liga do Paris Saint-Germain, do Mônaco, do Marselha. Futebol de elite, holofote de verdade. E lá o Niklas mostrou serviço, virou um dos pontos mais interessantes de se ver, sempre entre os que mais criavam chances, sempre metido nas jogadas de perigo. E aí, 2022, chega o ponto mais alto da carreira dele, AEK Atenas, na Grécia. Um dos gigantes do futebol grego. Foi lá que o sueco viveu o melhor momento da vida dele. Foi bicampeão grego. Foi campeão da Copa da Grécia. Título, taça, festa com torcida. E na temporada 2023-2024, os números dele simplesmente explodiram. 8 gols e 14 assistências numa temporada. Preste atenção nesse 14. 14 vezes ele deu o passe que virou gol. Isso é o número de craque. Isso é o número de jogador decisivo. Isso é o cara sendo o cérebro criativo de um time campeão. Ele estava no topo. Aos 28 anos, respeitado, titular, decisivo, vivendo o auge. E é exatamente aí, quando tudo parece perfeito, que a história começa a virar. Porque o futebol, meu amigo, tem uma mania cruel. Ele te coloca no topo só para te mostrar o quão longe é a queda. Preste muita atenção agora, porque é aqui que tudo muda. Quando você está no topo, parece que vai durar para sempre. Você acha que aquele nível é o seu novo normal. Mas o futebol é rápido e ele é impiedoso. Do auge pro esquecimento, às vezes, é uma temporada só. Começou com uma coisa que não teve nada a ver com o talento dele. Mudança de treinador. O AEK trocou de comando, junto, mudou o esquema tático. O tempo passou a jogar com 2 aventureiros, num desenho diferente. E naquele novo esquema, simplesmente não sobrou espaço pro Niklas. A função dele sumiu do quadro. Do dia pra noite, o cara que tinha dado 14 assistências virou a primeira opção do banco de reservas. É uma das coisas mais justas do futebol, e acontece o tempo todo. Você não fez nada de errado, continua o mesmo jogador, mas o sistema mudou e você virou peça que não se encaixou. Não é questão de ser ruim, é uma questão de não caber. E quando o jogador perde espaço, geralmente vem o efeito dominado. E vieram as lesões. Aquele tipo de contusão chata, que tira o ritmo, que te deixa semanas paradas,
que quando você volta o tempo já andou sem você. E vieram também questões pessoais, aquelas que ninguém de fora sabe direito o que são, que ficam nos bastidores, mas que tiram a cabeça do jogador do lugar. Porque a gente esquece, atleta é gente. Tem vida, tem família, tem problema, tem dia ruim. E quando a cabeça não está em campo, o corpo não rende. Um jornalista grego, o Stavros Kazantzoglu, resumiu a situação sem dó nenhuma numa entrevista ao GE. Ele disse, com todas as letras, que o Eliasson não jogou muito nos últimos 2 anos por causa de lesões e questões pessoais, e o desempenho tem altos e baixos. Traduzindo para nosso português de mesa de bar, o cara sumiu. O craque de 14 assistências virou o fantasma no elenco. Os números da última temporada dele na Grécia contam essa queda sem necessidade de narração. 29 jogos no total, mas apenas 12 como titular. Só 2 gols. 6 assistências. Menos da metade do que ele produzia no auge. A última partida foi lá no comecinho de maio. Depois disso, banco, arquibancada, e aquela sensação horrível que é o pior pesadelo de qualquer atleta profissional, a de estar encostado, treinar a semana inteira, no domingo, ver o jogo de terno, da tribuna, e tudo isso batendo aos 30 anos, sem crepúsculo de carreira, longe, muito longe, daquele auge grego de 2 anos antes. Agora me responda uma coisa, com sinceridade, quando um jogador chega nesse ponto, 30 anos, sem ritmo, vindo de 2 temporadas desligadas, encostado, o que ele normalmente faz da vida? Ele vai atrás do último contratão. Arábia, Estados Unidos, Catar, algum lugar que pague uma fortuna para ele encerrar a carreira saudita em paz, com a conta bancária redonda. É o caminho lógico. É o caminho que 99 em cada 100 jogadores escolheriam. Ninguém julgaria. Mas o Niklas não fez isso. E é nesse ponto que a história vira completamente de cabeça para baixo. Porque o Brasil já vinha batendo na porta desse cara fazia tempo. E ele já atendeu. Isso é fato. Tá registrado. Antes do Inter, ele negociou com o Grêmio. E negociou com o Santos. 2 grandes clubes, 2 nomes de peso do nosso futebol. 2 chances reais daquele sonho antigo. E nas 2 vezes, não deu. As conversas travaram, esbarraram em valor, em burocracia, em timing, e a janela fechada na cara dele. 2 vezes. Agora imagine a frustração desse homem. Você passa a vida inteira sonhando com o lugar de sua mãe, o lugar que morava dentro de sua casa desde criança. E quando uma chance finalmente aparece, ela escorrega entre os dedos. Não uma, mas 2 vezes seguidas. É de desistir. Muita gente desistiria e concluiria. Não era para ser. Mas aí, em agosto de 2026, aparece um terceiro clube. Aparece o Internacional. E olha o tamanho do risco dessa história, dos 2 lados da mesa. Do lado do Inter, o clube não estava vivendo nenhuma festa. Pelo contrário, era um ano difícil. O time brigando lá embaixo na tabela do Brasileirão. Clima pesado, troca de treinador, torcida cobrando. Não era o gigante em plena glória contratado por luxo. Era um clube pressionado, precisando de resultado para ontem, apostando fichas em quem pudesse ajudar rápido. Do lado do Niklas, um sueco de 30 anos, vindo de 2 temporadas nunca apagadas, quase sem ritmo de jogo, chegando num campeonato que ele nunca disputou, num país cujo idioma ele fala, mas cujo futebol violento e corrido ele sentiu na pele. No papel, sejamos honestos, era um risco para os 2 lados. Casamento de 2 momentos ruínas. Mas teve uma vitória que pesou na balança. Sabe quem bateu o martelo a favor do jogador? Abel Braga. O velho Abelão, ídolo colorado, elogiou publicamente a capacidade de drible do sueco. Deu o aval de quem entende. E nos bastidores, o departamento de futebol do Inter se encantou com uma característica bem específica. A facilidade que o Niklas tem para achar os companheiros na hora certa. Uma cirurgia de qualidade dos cruzamentos dele. Exatamente aquele talento silencioso lá do começo da carreira. O último passe. E o negócio saiu. Empréstimo do AEK Atenas até junho de 2027. O Inter desembolsou cerca de 300 mil euros para bancar a operação. Algo em torno de 1,79 milhão de reais. Com uma opção de compra incluída em mais 2,5 milhões de euros lá na frente.
Se der certo. Ele chegou como o terceiro reforço daquela janela, junto do zagueiro Maripan e do goleiro Matheus Cunha, para tapar o buraco que a lesão do Kaique abriu. O garoto tinha operado o tornozelo e ia ficar um tempo fora. Números frios do mercado, certo? Empréstimo modesto, opção de compra, reforço pontual. É o que a manchete diz. Mas aqui está o que quase ninguém ouviu direito por trás desses números. Pro Niklas, isso nunca foi sobre o valor da transferência. O dinheiro era o menor dos motivos. Talvez nem fosse motivo. E eu sei exatamente o que você está pensando aí, do outro lado da tela. Eu ouço daqui. Ah, para com isso. Isso é papo de contratação. Todo gringo que assina contrato aqui fala que sempre sonhou com o Brasil, que ama a torcida, que é um sonho de criança. É marketing, é discurso pronto de assessoria. E você sabe de uma coisa? É justo desconfiar. Eu também desconfiaria. A gente já foi enganado por promessa de gringo algumas vezes demais. Só que preste atenção nos detalhes. Nos detalhes que não se fabricam, que não cabem num comunicado de assessoria. Primeiro, o cara fala português. Dentro de campo e fora de campo já joguei, como falei, joguei em vários países na Europa. Sempre joguei na esquerda, na direita, dos dois lados, na verdade. Então, para mim, é onde o treinador prefere no momento, né? Então, vou falar, como falei antes, vou fazer tudo para ajudar a equipe e sendo na esquerda ou na direita ou entrando, vou fazer o melhor para ajudar a equipe. Não é frase decorada para vídeo de apresentação. Dá para ver nas imagens que o próprio Inter publicou. É gente conversando. É fluência de quem cresceu ouvindo a língua dentro de casa. Você não decora isso numa semana. Segundo, as redes sociais dele estão cheias de fotos na praia brasileira, de momentos no Brasil e, o mais importante, de muito antes de qualquer contrato existir. Ele já vinha ao Brasil como quem visita a própria casa, não como turista. Tem até uma foto dele com o Ronaldinho Gaúcho guardada no arquivo pessoal. Um sueco, com o Ronaldinho, por profundidade, não por acaso de contrato. E terceiro, o que não dá para apagar nem o que ele queria, o sobrenome. Santana. A Bahia carimbada sem documento de identidade, sem passaporte, na certidão. O Brasil não é escolha de marketing para esse cara. É registro de nascimento. Isso não é história inventada por assessoria de imprensa. Isso é um homem que carrega o Brasil no próprio nome desde o dia em que nasceu, no frio, do outro lado do mundo. Então a pergunta muda de figura. Não é mais será que ele quer mesmo estar aqui? Essa gente já respondeu. A pergunta que interessa de verdade é outra, muito mais funda. O que um homem no fim da carreira está disposto a abrir mão para viver, mesmo que seja por um ano só? O sonho que ele herdou da mãe? Porque ele abriu a mão da coisa. Ele trocou o conforto e a segurança da Europa por um clube brasileiro em plena crise. Trocou a possibilidade da moeda forte, do contratão de despedida, por um empréstimo modesto. Trocou o certo pelo incerto. Trocou a lógica pela emoção. Tudo isso por uma camisa. E que camisa é essa? Chega a parte mais forte. E aí chegamos no dia da apresentação, dentro do Beira-Rio. Ele recebe a camisa 7, o mesmo número que tinha sido de Bruno Tabata. E não é um número qualquer, você sabe. A 7 é camisa de responsabilidade, de quem tem que decidir o jogo, de quem a torcida cobra. É peso. E agora lembra do menino lá do comecinho do vídeo. O filho da baiana, crescendo no frio da Suécia, ouvindo português dentro de casa, vendo o futebol brasileiro pela televisão de madrugada como quem olha para um mundo mágico, colorido e distante demais para ser real? Pois é, esse menino, agora com 30 anos, acabou de vestir a camisa que ele imaginava desde criança. Não a camisa de mais um clube europeu. A camisa do país da mãe dele. O sonho que a mãe trouxe da Bahia dentro da mala. O filho vestido no corpo. Dentro do campo. No sul do Brasil. Quando foi apresentado, ele não escondeu nada. Disse que o futebol brasileiro é especial. Com aquele brilho no olho de quem fala sério. Reconheceu, com honestidade, que o Inter viveu um momento. Não fingiu que estava tudo bem, mas fez questão de valorizar o tamanho e a história gigante do clube. Ele não veio de férias. Não veio passear. Veio para pertencer. E aí, olha só, volta o judô. Lembra do tatame lá na Inglaterra?
Do sueco frágil que ensinaram a brigar, a usar o corpo, a aguentar a pancada. Pois é exatamente assim que ele vai precisar aqui. Porque o Brasileirão não perdoa ninguém. É corrido, é violento, é pressão de quarta e domingo o ano inteiro. E a torcida do Inter, no ano ruim, com o tempo lá embaixo, também não perdoa. Cobra no aeroporto, cobra na arquibancada, cobra na internet. Ele vai precisar de todo aquele corpo que aprendeu a usar no tatame para segurar essa pressão. Não a pressão de um contrato, a pressão de vestir uma camisa que, para ele, vale muito mais do que qualquer cifra já valeu na carreira inteira. Como você joga leve quando a camisa que você veste é o sonho da sua mãe. Isso pesa. Pesa bonito, mas pesa. Agora, se ele vai dar certo dentro das 4 linhas, isso ninguém sabe. Ninguém. Pode ser o reforço criativo que reaende um horário desligado, que distribui aquelas assistências e vira queridinho da torcida. Ou pode ser só mais um gringo que passou pelo Brasil sem deixar marca, sem gol, sem história em campo. O futebol, e só ele, vai dizer: bola não respeita roteiro bonito. Mas tem uma coisa que esse cara já conquistou antes mesmo de entrar em campo pela primeira vez. Ele fechou um círculo que levou uma geração para se completar. A mãe saiu da Bahia carregando um sonho pro frio da Suécia. O filho voltou pro Brasil para realizar esse mesmo sonho, de camisa, de chuteira, de escudo no peito. Ele atravessou o mundo inteiro para chegar num lugar onde, de um jeito estranho e bonito, ele nunca deixou de pertencer. No fim das contas, o futebol vive cheio de história de dinheiro, de negócio, de cifra, de empresário. A gente até se acostuma, e esquece que, no meio de tudo isso, ainda existe gente que atravessa o planeta atrás de uma coisa que não está à venda em lugar nenhum: o direito de pertencer a um lugar. O Niklas Eliasson pode virar ídolo no Beira-Rio, ou pode não deixar saudade nenhuma. O tempo dirá, mas tem uma partida que ele já ganhou antes de qualquer jogo começar: a de honrar de onde a mãe dele veio. E isso, meu amigo, nenhum resultado tira dele. Agora me conta aí embaixo, sem medo. Pra você, isso é sonho de moleque realizado ou é jogada de marketing muito bem contada? Um gringo com essa história merece a paciência e o carinho da torcida colorada? Ou tem que provar em campo como todo mundo? Deixa a sua opinião nos comentários, que a discussão vai ser boa. E se você curte essas histórias que estão escondidas por trás dos nomes que aparecem na escalada de domingo, se inscreva aqui, porque tem muita, mas muita história esquecida no futebol brasileiro esperando para ser contada. E na próxima já está sendo qualificado.